Alô, estamos aqui novamente. Eu, Carlos Vendinha Canoas, sou de Candelária e sou da Igreja Evangélica e estou aprendendo com todos no estudo, que eu falei para que nós íamos fazer muitos estudos juntos. Então, para iniciantes e tudo, e eu procurando, pesquisando para nós, cada vez mais aprendemos a palavra de Deus. E na igreja eu sou presbítero, era da Assembleia de Deus. Lá eu fiz curso de teologia e tudo, tentar aprender um pouco mais, porque a gente tem que aprender bastante para falar a palavra de Deus, porque a gente não pode estar falando assim ao esmo. Então eu procuro estudar, aprender a palavra e trazer para todos nós. Então, para os iniciantes, tem outras pessoas do YouTube que traz a palavra, estudos já para de mais conhecimentos, né? Então eu procuro trazer as palavras mais simplesinhas para nós aprendermos mais na igreja do céu aberto. Então vamos estudar junto. E hoje nós vamos dar uma lida, uma aprendida sobre a queda do ser humano, que fica em Gênesis 3. E esse é o capítulo mais trágico da história. Então vemos ali, a queda do ser humano, narrativa, relato do pecado de Adão e Eva, longe de ser uma parábola narrativa alegórica, foi um evento, um acontecimento real, cuja literalidade não pode ser questionada, pois ela acha-se confirmada em toda a Bíblia. O livro de Gênesis não é uma coleção de parábolas mitológicas inventadas, mas um relato histórico verdadeiro. 2 Coríntios 11:3. Pois assim como Eva foi enganada pelas mentiras da cobra, a serpente, eu tenho medo de que a mente de vocês seja corrompida e vocês abandonem a devoção sincera e pura de Cristo. 2 Coríntios 11:3. Agora podemos ver em Romanos 15:4. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos nossa esperança. Em sua inquestionável soberania, Deus criou Adão e Eva livres, facultando-lhes, permitindo o direito de obedecê-lo ou não. Todavia, a ordem de Deus, referente concernente à árvore da ciência do bem e do mal, era bastante clara. Gênesis 2, 16 ao 17. Você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento. Não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que você a comer, certamente morrerá. Vemos assim, se eles optassem, Adão e Eva, por ignorá-la, teriam de arcar com as consequências de seu ato, a morte espiritual seguida da morte física. Entre o livre-arbítrio, que é a liberdade que nós temos, né, e a soberania divina, encontra-se a nossa responsabilidade. Podemos ver aqui Jeremias 35:13. Assim diz Deus dos exércitos, Deus de Israel, será que vocês não vão aprender a lição e obedecer às minhas palavras? Não resta dúvida de que Deus faculta-nos, proporcionando o direito de obedecer-lhe ou não aos mandamentos. É o livre-arbítrio, a liberdade que nós temos de fazer o bem ou o mal. Deuteronômio 11:13. Portanto, se vocês obedecerem às leis que eu lhes estou dando hoje, e se amarem a mim, amar ao nosso Deus, né? E servir com todo o coração e com toda a sua alma, né? A palavra de Deus diz, terão o que de Deus? Deus nos olhará com mais amor, muitas coisas boas acontecerão e teremos muitas vitórias nessa vida. Mas Adão, através do livre-arbítrio, não obedeceram a Deus. Então vemos ali, todavia Deus nos chamará um dia a prestar contas de nossas escolhas, liberdade que nós temos. Eclesiastes 11:9.
Jovem, aproveite a tua mocidade e seja feliz enquanto é moço. Faça tudo o que quiser e siga os desejos do seu coração. Mas lembre de uma coisa: Deus julgará por tudo que nós fizermos. Eclesiastes 12:14, né? Pois Deus vai julgar tudo que foi feito, até aquelas coisas que ninguém conhece, sejam elas boas ou más. As consequências da queda do homem, devido à sua rebelião contra Deus, a raça humana teve de arcar com pesados encargos, a consciência do pecado, a perda da comunhão com Deus. Tudo isso aí através do pecado, né? Então, a perda da comunhão com Deus, a transmissão do pecado às gerações subsequentes, porque no caso nós herdamos de Adão, né, através do pecado dele, a morte, os sofrimentos, tudo que é tipo de enfermidade. Então, a transmissão do pecado às gerações subsequentes, a enfermidades da terra e, finalmente, a morte física, até a espiritual, se não obedecer a Deus e não nos arrependermos do pecado. A consciência do pecado, ao tentar a mulher, a antiga serpente, o que prometeu? Prometeu para Eva. Prometeu para Eva o quê? A onisciência. Quer dizer, o que é a onisciência de Deus? A onisciência é saber todas as coisas, a onisciência divina. Mas o que os nossos pais herdaram foi o quê? Através do pecado, uma consciência pecaminosa, geradora de obras mortas. Gênesis 3, 1 ao 6. A cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta, nem tocar nela. Se nós tocarmos nela, morreremos. Mas a serpente astuta afirmou: vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem dessa fruta, dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus. Que coisa, né? O diabo mente. Conhecendo daí o bem e o mal. Então, a cobra e a serpente prometendo, né? Que elas seriam conhecedoras do bem e do mal. Então a mulher viu que a árvore era bonita e que as suas frutas eram boas de se comer. Aí ela pensou, né? Como seria bom ter entendimento? Aí já vem na cabeça, né? Tudo isso aí. O pecado. Aí apanhou uma fruta e comeu, e deu ao seu marido, Adão. E ele, Adão, infelizmente comeu. O pecado leva-nos a perder o brilho do rosto e o vigor físico. Salmo 31, 10. Minha vida é consumida pela angústia, e os meus anos pelo gemido. Falta-me a força devido à minha aflição, e os meus ossos se enfraquecem. Eis porque o homem precisa nascer da água e do Espírito. João 3, 5. Jesus respondeu, João 3, 5. Na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A perda da comunhão com Deus, em consequência do seu pecado, Adão e Eva foram expulsos da presença de Deus e do paraíso, né, onde eles viviam. Gênesis 3, 23 e 24. Doravante, não poderiam mais viver no jardim do Éden, onde diariamente conversavam com Deus. Gênesis 3, 8. Mas apesar de haverem ofendido a Deus, continuaram a ser alvo do imenso, ó, apesar de continuarem a ser alvo do seu imenso amor de Deus aqui, ó. Podemos ler ali Gênesis 3:8, mas apesar de haverem ofendido a Deus, continuaram a ser alvo do imenso amor de Deus. João 3:16. Desde a queda, o ser humano, para reatar a comunhão com Deus, tem de aproximar-se de Deus pela fé. Hebreus 11:6. Neste retorno, não estamos só. Jesus Cristo é o nosso medianeiro, o medianeiro eficaz, né? Ele intercede ao Pai. Temos o Espírito Santo também.
que intercede ao Pai com gemidos inexprimíveis, diz na Bíblia. Romanos 5:1. Ele é o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. Primeiro a Timóteo, né? Pode abrir ali 1 Timóteo. A transmissão do pecado à espécie humana. Vamos adiante. Sendo Adão o pai de toda a raça humana, o seu pecado acabou por alcançar todos os homens. Quer dizer que através do pecado de Adão, nós herdamos o pecado e a morte. Romanos 3:23, 5:12. Aquilo que chamamos de pecado original, contaminou universalmente a humanidade, até mesmo o recém-nascido. O recém-nascido, né? Ele já traz consigo essa semente. Salmos 51:5. Embora a criança, na fase da inocência, não tenha a experiência do pecado, a iniquidade adâmica de Adão acha-se impregnada em seu interior, prestes a ser despertada. Somente em Cristo Jesus podemos vencer tanto o pecado original, o primeiro pecado, né? Como o experimental, 1 João 1:7. A enfermidade da terra, podemos ver em 1 João 1:7, até a própria terra adoeceu. Expulso do Éden, teria Adão de trabalhar com redobrado esforço, a fim de prover o seu sustento diário, cotidiano. Gênesis 3:17. Desde então, o nosso planeta vem sofrendo fomes, tremores de terra, inundações. Mateus 24:7. Em sua epístola aos Romanos, o apóstolo Paulo descreve a terra como que gemendo por causa das expectativas quanto às últimas coisas. Romanos 8:22. Mas, quando o reino de Deus manifestar-se logo após a grande tribulação, o planeta será curado de todas as suas enfermidades. Isaías, capítulo 35. A morte física. Vemos aqui o exemplo, a morte física. O homem não foi criado para experimentar a morte física. Beleza? Nesse sentido, podemos dizer que fomos criados imortalizáveis, para viver para sempre, como o Adão, mas através do pecado, aí que aconteceu. Hoje, vivemos até o máximo de 70 anos, né? Então, podemos dizer que fomos criados imortalizáveis, com a possibilidade de viver indefinitivamente. Gênesis 2:17. Se Adão e Eva não houvessem pecado, estaríamos, né, hoje vivendo com Jesus para sempre. Então a morte é a mais triste consequência do pecado. Romanos 6:23. Todavia, a pior morte que alguém pode experimentar é a separação eterna de Deus, através do pecado, né? Que todo dia nós pecamos, mas temos que nos arrepender todo dia, orar ao Senhor de noite. E, ó, Deus me perdoe, eu pego seu lance no mar de esquecimento, mas tem que haver arrependimento verdadeiro. Então, todavia, a pior morte que alguém pode experimentar é a separação eterna de Deus, né? Que pode ser chamado também de a segunda morte. Apocalipse 2:11, do 20 ao 6. Quanto a nós, os que já recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, a morte não terá efeito sobre nós, porque ela é a ressurreição e a vida. Porque quando esse corpo físico padecer, morrer, né? Então, o que vai acontecer conosco? Se nós não arrependermos dos nossos pecados, porque o pecado nos afasta de Deus, então a consequência vai ser a morte eterna. Existe a primeira morte e a segunda morte. Então podemos ver a primeira morte é a morte física desse corpo, que vai morrer e vai voltar à terra novamente. O pó volta à terra. Essa é a primeira morte. E a segunda morte que podemos dizer é a morte aquela que nós não veremos a Deus. Quando diz a segunda morte é referente a essa parte. Porque se não houver arrependimento de nossos pecados em nossas vidas, porque a palavra de Deus diz toda hora. Eu estava lendo a parte de João, quando estava no Rio Jordão, eu vinha os fariseus conversar com João, e João sabia que eles
falavam, porque eles só tinham os adornos externos e tudo, mas o interior dos fariseus e saduceus era sujo. E João falava muitas vezes, diziam para eles, sepulcros caiados. João falava para eles isso aí, sepulcros caiados, que por dentro são tudo sujo e por fora, tudo pintado, arrumado. E eles eram assim, por dentro todo arrumadinho. Quer dizer, por fora todo arrumadinho, por dentro tudo sujo. Das coisas que eles faziam, porque eles mandavam fazer as coisas certas. Mas a ação deles eram erradas. Então, se nós fizermos todas as coisas certas, nós teremos a segunda vida. Não morreremos. Essa é a certeza pela fé que nós devemos ter. Então, a segunda morte não terá poder sobre nossas vidas. Viveremos com Deus para sempre. E na palavra nós vemos, né, que Jesus Cristo, quando ele subiu aos céus, quando ele ressuscitou entre os mortos, e estavam todos os discípulos juntos ali em volta, Jesus, assim que subiu, e o anjo do Senhor diz: assim como ele vai voltar. Mas eis que eu deixo entre vós o Espírito Santo. E através do Espírito Santo hoje em nossas vidas, é que nós conseguimos aprender a palavra de Deus, ele nos ensina, ele nos fala quando nós estamos errados, nos mostra. Este é o Espírito Santo hoje em dia em nossas vidas. Então, estou trazendo aqui essa palavra de hoje, simples, para nós podermos entender, eu aprendemos e todos nós aprendemos a palavra de Deus. E que nós não venhamos a ter a segunda morte. Porque a primeira morte, todo mundo não tem como fugir disso aí. Porque Elias, ele pegou e foi transladado direto. Nós temos o relato de Elias, né? E mais pessoas ainda que foram transladadas por Deus, para a glória do Senhor, porque eram pessoas que viviam só para Deus, eternal, dia e noite, dormiam, comiam só na presença do Senhor. E também nós, se quisermos estar na presença de Deus eternamente, nós temos que obedecer a Ele. E muitas coisas é o chamado novo homem, quando nós começamos a conhecer a palavra de Deus e a mudança em nossos corações e começarmos a fazermos as coisas retas, é chamado novo homem, a mudança de atitude em nossas vidas. Porque muitas coisas que nós fazíamos antes, erradas, vamos deixar de fazer para fazer as coisas retas. Então, deixa essa palavra de hoje sobre essa parte de Adão e Eva, a queda dele e o que aconteceu com a queda de Adão e Eva, que pecaram e eles transmitiram, através do pecado, a morte. E todos nós herdamos esta morte, a morte física, porque era para nós vivermos para sempre com o Senhor. Amém? Então, eu deixo esta palavra, que cada um venha se esforçar nos caminhos do Senhor e não tenha a segunda morte, que é não estar com Jesus e que possamos viver junto com o Senhor. A segunda morte é a pior de todas. Temos que viver para sempre. Só a primeira morte, que é a morte física, e Deus, vamos viver para sempre. E a segunda morte, nós sabemos aonde que nós vamos, né? A segunda morte. Não veremos a Deus, é a pior coisa de todas. E vamos ler em Apocalipse, que ali fala que todas as pessoas que obedecerem a Deus herdarão a morte eterna, viverão aonde? Ali aonde está preparado para Satanás, para eles viverem no inferno, que é o lugar de sofrimento para sempre. Mas nós temos lugar preparado para nós, aqueles que creem na palavra de Deus e têm fé. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, tchau. Bom dia, boa tarde, boa noite. E agradeço aquelas pessoas que estão comigo e vão ouvir esta palavra. Amém? Amém, então, a todos. Que Deus abençoe cada um e tenha saúde, alegria e paz com o Senhor. Estude a palavra, não esqueçam.